Nunca se tinham visto frente a frente, mas o ar carregava uma tensão que dispensava apresentações. Naquele instante, a sala parecia encolher à volta deles, não pelo espaço, mas pelo peso do que estava prestes a ser dito. Július estava sentado com o tronco ligeiramente inclinado para a frente, as mãos entrelaçadas, o olhar preso em Venâncio como quem estuda cada movimento, cada respiração, procurando sinais de hesitação. Venâncio, por sua vez, mantinha-se firme, as costas direitas, os olhos cravados nos de Július, como se aquele fosse um duelo silencioso onde cada um media forças antes mesmo da primeira palavra. A energia no ar não vinha de hostilidade aberta, mas de uma consciência mútua. Aquele encontro podia definir o futuro de mais do que dois homens ou dois partidos, podia mexer com forças que atravessavam fronteiras. Július falou primeiro, a voz baixa mas com a firmeza de quem sabe o peso que carrega. Se estamos aqui é porque já não podemos fingir que não vemos o que está a acontecer no continente. As palavras saíram pausadas, quase medidas, como se ele quisesse que cada sílaba chegasse intacta ao outro lado da mesa. Venâncio não perdeu tempo a pensar na resposta. A sua mente já estava posicionada desde antes de entrar. Então não falemos de amanhã como se fosse distante. Hoje é que decide. Július manteve o olhar, e nesse olhar havia uma mistura de cálculo e respeito. Como se reconhecesse que a resposta que acabará de ouvir não vinha de improviso, mas de um compromisso pré-existente. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi carregado de leitura mútua, de reconhecimento de que aquele diálogo não era um simples encontro político ou cordialidade diplomática. Era um teste. Um primeiro passo para medir até onde cada um estava disposto a ir. Venâncio moveu-se ligeiramente na cadeira, não como sinal de desconforto, mas para reafirmar presença, enquanto os dedos tocavam de leve a superfície fria da mesa. Július não desviou o olhar, e nesse confronto mudo, mais coisas foram ditas do que as que qualquer gravação poderia capturar. Era como se ambos soubessem que o verdadeiro conteúdo daquele encontro não estava nas frases pronunciadas, mas na certeza de que o que viria a seguir iria exigir mais do que discursos e palmas. O ar entre eles estava impregnado de urgência e gravidade, e mesmo sem trocarem mais palavras por alguns segundos, já havia um fio invisível a ligar as intenções de um ao outro, um fio que, se puxado, poderia arrastar muito mais do que as suas carreiras políticas. Quando Július, finalmente, fez um breve aceno com a cabeça, não foi um gesto de submissão, mas de reconhecimento. Aquele não era um homem a quem se falava em tom condescendente. E, naquele instante, a primeira ligação estava feita, abrindo caminho para o que viria imediatamente a seguir, sem espaço para recuos ou pausas. Sem espaço para recuos ou pausas, Július retomou, mais direto. Temos de definir prioridades. Não podemos andar a discutir princípios enquanto as nossas comunidades perdem terreno. Venâncio respondeu com voz firme, sem floreio. Prioridades, sim, mas prioridades que não sacrifiquem o povo. Július encostou as palavras. A ideia não é substituir ninguém. É encontrar caminhos comuns que desestabilizem quem lucra com a nossa divisão. Venâncio falou do risco de traições internas, de líderes que falam de mudança em público e fazem o contrário em privado. Július afirmou com clareza. Traição existe, mas não podemos esperar por santos, precisamos de eficácia. Venâncio concordou que eficácia sem legitimidade é só força bruta. Legitimidade sem resultados é derrota. A conversa virou lista de pontos, cada um mais direto que o anterior. Estratégias para a comunicação que cheguem às praças e aos bairros, mecanismos de proteção para membros expostos, sinais de reconhecimento mútuo para evitar falsos aliados, um pacto de silêncio absoluto até haver movimento coordenado. Em nenhum momento mencionaram datas ou nomes que pudessem ser usados contra eles. Falaram em conceitos, em passos. A tensão diminuiu, substituída por foco frio. Entenderam que tinham duas frentes: convencer a base e neutralizar as tentativas de descredibilização. Se formos vistos como aliados de interesse externo, perdemos a batalha na próxima semana, disse Venâncio. Se formos vistos como mais do mesmo, perdemos a próxima década, cortou Július. Entre as afirmações, prometeram abrir canais discretos para a partilha de informação e para alinhar mensagens, sem documentos formais, sem rastros que pudessem ligar um ao outro. Quanto à margem de erro,
Concordaram que seria curta. Um passo em falso e haveria que recuar? Ou pior, a linguagem trocada era seca, sem romantismos. Cada frase tinha objetivo. Falaram de imprensa, de redes, de lideranças comunitárias, de como usar relatos verdadeiros para neutralizar campanhas de difamação. E emergiu uma ideia simples mas carregada de risco. 2 nomes a proteger, uma estratégia de visibilidade controlada, uma mensagem padrão para sair quando fosse preciso, e uma forma de denúncia interna para sinais de infiltração. Venâncio lembrou que a história não perdoa quem usa o povo como escudo. Július respondeu que o povo também não perdoa quem vende promessas vazias. Riram-se baixinho, reconhecendo. A conversa entrou em detalhes práticos. Quem fala em público? Quem organiza por trás? Como coordenar movimentos locais sem aparecer? E sempre, sempre, uma palavra que repetiam para marcar limite: autonomia. O pacto não era apenas político, era tático e moral. Antes de se erguerem, trocaram uma última frase que ninguém mais ouviria: se fizermos isto direito, ninguém vai pensar o mesmo de nós. Era uma admissão. Mudar o rumo era também aceitar que alguns os tratariam como traidores temporários. Saíram pelo corredor, não como rivais, mas como 2 atores que aceitavam o risco. E aquela primeira ligação, formada no silêncio e selada com promessas medidas, deixava no ar a certeza de que o continente veria algo diferente nascer, não por espetáculo, mas por coragem já. Daquele aperto de mão firme, saiu mais do que um acordo silencioso. Saiu o compromisso de enfrentar juntos um cenário que já não aceitava fraquezas nem dúvidas. A conversa continuou num tom mais reservado, mas carregada de intensidade, porque tanto Venâncio quanto Júlio sabiam que estavam prestes a se lançar num caminho cheio de riscos que nenhum deles poderia trilhar sozinho. Júlio falou sobre a realidade política na África do Sul, destacando as dificuldades da oposição e a importância de fortalecer alianças estratégicas para enfrentar os desafios internos e externos que ameaçavam o continente. Ele não poupou palavras para descrever como a oposição sul-africana vinha sendo pressionada, não só pelas forças políticas contrárias, mas também por interesses econômicos e internacionais que, por vezes, minavam os esforços de transformação social. Venâncio ouviu atentamente, absorvendo cada detalhe, sabendo que aquele conhecimento era fundamental para entender as nuances que afetavam diretamente Moçambique e toda a região. Ele respondeu com a mesma profundidade, explicando as complexidades que o seu país enfrentava, desde as cicatrizes deixadas pela guerra civil até as atuais tensões políticas que exigiam equilíbrio e visão estratégica. Entre eles, ficou claro que a luta não era simplesmente por poder, mas por um futuro mais justo e digno para os seus povos. A conversa seguiu para os temas de cooperação regional, o papel dos jovens nas mudanças políticas e a necessidade de renovar as lideranças sem perder o respeito às raízes históricas. Júlio destacou que, apesar das diferenças, a resistência e a esperança permaneciam intactas, e que um diálogo franco poderia criar uma frente unida para promover a mudança. Venâncio acrescentou que a transparência e a confiança seriam os pilares desse caminho, mas que era preciso agir rápido, antes que a desconfiança se instalasse entre aqueles que poderiam ser aliados. Eles debateram estratégias de comunicação e mobilização social, a importância de envolver as bases populares e evitar que os interesses pessoais e partidários se sobrepusessem ao bem coletivo. Em cada frase, em cada pausa, a tensão do que estava por vir ficava mais evidente, mas também a determinação de quem sabe que o momento exige coragem e compromisso inabalável. Antes de encerrarem, Júlio mencionou a necessidade de manter o encontro em sigilo, pois as forças contrárias estavam sempre atentas a qualquer sinal de união que pudesse ameaçar o status quo. Venâncio concordou, ciente de que aquela conversa privada não poderia jamais ser divulgada para evitar confrontos desnecessários ou sabotagens. Ao final, trocaram contactos e prometeram continuar o diálogo, com a consciência de que aquela reunião era apenas o começo de um processo que exigiria resiliência e visão política. Saíram com a sensação de terem começado algo maior do que eles próprios, com a responsabilidade de transformar uma conversa íntima em ações concretas que pudessem, finalmente, abrir caminho para mudanças verdadeiras na região. A porta fechou-se atrás deles, e embora o ambiente externo parecesse o mesmo, ambos sabiam que a política regional jamais seria igual depois daquele encontro.
A aliança silenciosa e poderosa que haviam selado agora começaria a moldar os próximos passos, não só de Moçambique e África do Sul, mas de toda a dinâmica política do sul do continente. E é assim, sem alarde longe dos holofotes, Venâncio Mondlane e Júlio Malema haviam começado a escrever um novo capítulo na história da política africana. Um capítulo que exigiria deles, e de todos que aliás acreditassem na mudança, uma entrega total e sem reservas.